Meus amigos e amigas, às vezes as pessoas perguntam o seguinte: por que a igreja se manifesta, né, sobre os assuntos de fé, os assuntos também de moral, os assuntos de ética, os assuntos também de política, né, na sociedade? A igreja não devia ficar quietinha lá no canto dela, só falando de religião? Não. Por quê? Porque Jesus mandou que a igreja levasse o evangelho ao mundo inteiro. Ide, pregai o evangelho a todas as nações, né? E pregar o evangelho não é só falar das coisas da religião, dos sacramentos, dos mandamentos. Não, é falar também daquilo que é pecado, aquilo que é contra a lei de Deus, né? Por isso que a igreja tem que se manifestar, senão ela não cumpre o mandato que Cristo lhe deu. O Catecismo da Igreja Católica, essa maravilha que é, né, esse documento, ele diz, aqui no parágrafo 2032, a igreja que é a coluna e o sustentáculo da verdade, né, que recebeu de Cristo, lá em 1 Timóteo 3,15, recebeu dos apóstolos o solene mandamento de Cristo de pregar a verdade da salvação. É a missão da igreja. Compete à igreja anunciar sempre por toda parte os princípios morais, sempre e em toda parte os princípios morais, mesmo referentes à ordem social, política, econômica, não é? E pronunciar-se a respeito de qualquer questão humana, enquanto o exigirem os direitos fundamentais da pessoa humana ou a salvação das almas. Então, a igreja, ela tem que falar, ela tem que se manifestar, ela tem que denunciar os erros. Ela não pode ficar calada diante da aprovação do aborto, aprovação de casamento de pessoas do mesmo sexo, aprovação de, não sei, práticas homossexuais, aprovação de outras coisas, diante dessa calamidade da corrupção, por exemplo, que nós vivemos hoje no Brasil. Né? Dessa imoralidade, por exemplo, cartilhas indecorosas, indecentes, pornográficas são colocadas para as crianças nas escolas. Como é que a igreja vai ficar sem falar sobre isso? Se a igreja ficar sem falar sobre isso, ela traz Jesus Cristo. Ela deixa de cumprir a sua missão. Né? Eu escrevi 3 livros, por exemplo, sobre esses assuntos. Um deles é esse aqui, né? Jesus, sinal de contradição. Jesus, sinal de contradição, é um livro que mostra o quê? Cristo foi atacado, porque ele é sinal de contradição. E a igreja também. A igreja é considerada muitas vezes a megera da sociedade, arcaica, obscurantista. Por quê? Porque a igreja põe o dedo na ferida. A igreja põe o dedo e denuncia o pecado. Com esse livro eu mostro esses assuntos todos que a igreja toca, né, e que muitos não aceitam. Né? Escrevi um outro livro, Não vos conformeis com este mundo. Esse livro é praticamente continuação do outro, onde eu coloco também essas coisas que a igreja denuncia. Também um livro que esse mais completo, A Moral Católica, que mostra o seguinte: o que a igreja ensina nos mandamentos, principalmente, né? Que é toda contradição ao pecado. Então, meus irmãos, a igreja tem que se pronunciar. Não tem essa história de que a igreja tem que ficar presa nas sacristias, a igreja tem que ficar presa nas igrejas. Não. O cristão é sal da terra e luz do mundo. Então, Cristo enviou o cristão ao mundo para ele exatamente salgar esse mundo, iluminar esse mundo com a luz de Cristo. Essa é a nossa missão, isso é aquilo que o Cristo nos ensinou. E devemos fazer isso sem medo, né? Sem ofender, evidentemente, as pessoas, não atacando as pessoas, mas atacando o pecado das pessoas. Cristo nos ensinou a amar os pecadores, mas odiar o pecado.